Boa noite, gente. Trazendo aqui uma palavra de Deus para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de que nosso testemunho é a nossa vida. Então vamos ler aqui em Atos, capítulo 16, iniciando pelo verso 23, tá? E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. O que está acontecendo aqui? Paulo, antes do cristianismo, chamava-se Saulo, e ele era um perseguidor dos cristãos, né? E ele torturou muitos cristãos. Ele era um religioso, mas tinha aversão ao cristianismo. E perseguiu e matou vários cristãos, crianças e tudo. Até que um dia, só dando uma resumida na história de Paulo, para quem não conhece, lógico. E um certo dia, Deus chama pelo nome dele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele procura aquela voz e pergunta quem está falando e novamente: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vê que é Deus que está falando, né? E ele cai prostrado, e quando ele fica cego, certo? E depois aí ele é curado, tá aí, ele conhece o cristianismo e aceita Jesus e tem aquele amor tremendo por Cristo, e dali ele vai dar a vida pelo Evangelho, e dali ele de perseguidor, ele passa a ser perseguido, tá? E essa passagem de Atos, aqui no capítulo 16, fala de uma passagem que Paulo e Silas está passando pela cidade de Tiatira, certo? E quando eles são abordados por uma mulher, que ela era uma adivinha, uma feiticeira, alguém que adivinhava o futuro, né? Futuro. E os seguiu, né? Por muitos dias ela foi seguindo a eles. Até que Paulo, ele ficou muito perturbado e expulsou o demônio daquela mulher, o demônio adivinhador daquela mulher. E muitos homens que ganhavam por serviços daquela mulher ficaram muito bravos, porque eles iam deixar de lucrar com os serviços dela. E daí, só resumindo, eles são pegos numa praça pública e são açoitados e são condenados e até que prendem por Paulo ter tirado o demônio da mulher. E eles são levados para um cárcere, e ali o carcereiro o prende a ele, a Silas, e o acorrenta, né, até os pés. E à noite, eles numa cela, e outros presos também, em vez de estar desesperados, atemorizados pela situação por ter sido presos injustamente, né, eles estão cantando, estão louvando a Deus, cantando louvores com muita alegria, né? Aí do capítulo do 26 ao 29 fala: E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz,
saltou dentro e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. Então, naquele momento, naquela noite em que Paulo e Silas cantavam alegremente, porque meio à tempestade, aquele que crê em Cristo, ele está em paz, está com o coração em paz, porque mesmo passando por tribulações, nós sabemos quem temos crido, nós sabemos quem cuida de nós, nós sabemos que aqui nós estamos passando as aflições, temos as tempestades, temos os conflitos, temos as guerras, temos as batalhas espirituais, mas o cristão não se abala porque ele sabe que ele tem um Deus soberano que cuida de tudo e que não esquece dele. Pode a gente orar, pode a gente clamar e por algum tempo Deus ficar em silêncio, mas isso não quer dizer que ele esqueceu de mim e de você. Isso quer dizer que ele está cuidando de nós. Às vezes ele está observando como você vai reagir a tal situação, mas ele está resolvendo de alguma forma aquela situação. Então Paulo era esse cristão que em meio a tantas tribulações, tanto sofrimento, ele louvava a Cristo, porque ele sabia que o Deus todo soberano estava cuidando de tudo. E ali teve este terremoto tão grande naquela cidade que todas as portas, as prisões, os portões se quebraram, se abriram e ali o carcereiro ficou atemorizado porque na cabeça dele os prisioneiros tinham fugido, então ele já pegou a espada, ele ia se matar porque ele sabia que ele ia ser o responsável pela fuga daqueles presos. Então Paulo gritou imediatamente: não faça, não tire sua vida, porque todos nós estamos aqui. Paulo deu uma lição a ele. Paulo poderia ter fugido, mas Paulo não estaria dando um testemunho de cristão. Ele estaria dando mais uma prova para aqueles que eu tinha prendido que ele realmente era um desordeiro, que ele realmente era uma pessoa fora da lei. E não é esse testemunho que Jesus quer de nós. Do versículo 30 a 34 fala: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, naquele mesmo momento, quando ele viu que Paulo tinha algo diferente em Paulo e Silas, que havia uma luz diferente neles dois, havia algo que os guiava, que os fazia agir, ter uma atitude diferente. Ele viu que Paulo e Silas, eles criam num Deus, um Deus que os guardava. Eles criam num Deus que estava ali os protegendo, que estava os guiando para fazer tudo de acordo com a vontade do Pai. E ali mesmo ele pediu, porque ele queria aquela salvação. Aquele carcereiro tinha necessidade de ter aquela paz que estava em Paulo. Que meio, como é que pode o cara estar preso e tá nem aí, tá super em paz, tranquilo, e ainda me dá conselho para eu não me matar. Então ali ele levou Paulo e Silas para sua casa e lavou os seus vergões, as suas feridas e deu de comida. Paulo os batizou e ali ele e a sua família se alegrou em Cristo. No versículo 35 a 40 fala: e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos,
Nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo lhes dirigiram-lhes súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, quando amanheceu o dia, o carcereiro foi aos magistrados, falou todo o acontecido e clamou por Paulo. E ali os magistrados mandaram que soltassem ele e liberassem para que eles fossem embora daquela cidade. Mas Paulo disse, não é assim que se faz, não. Eu não tive culpa alguma por estar na prisão, nem o Silas. Nós repreendemos o demônio daquela mulher, nos açoitaram, nos bateram, nos prenderam, e agora manda recado para que nos soltem. Não. Que eles venham, os magistrados, venham aqui para nos libertar, dizer na nossa cara que nós estamos livres. Paulo queria um pedido de desculpa pela injustiça que tinha sido feita por ele. Paulo tinha assim uma postura firme na maneira dele falar e dele agir. E os magistrados temeram, acharam assim, se surpreenderam, mas foram até lá, e soltaram e provavelmente se desculparam, pediram que eles saíssem para que não houvesse mais nenhuma outra confusão, alguma outra discórdia, e assim eles foram em paz. Mas isso tudo quer mostrar que o testemunho de cristão que nós devemos ter na nossa vida, mesmo que nós não façamos nada, mesmo que nós não falamos nada de Cristo, mas é o seu falar, é o seu agir, a sua maneira de comportar-se. Só isso já é o testemunho que o mundo precisa para ver em você o reflexo de Deus. Será que as pessoas estão vendo em você o reflexo de Deus? Você está refletindo Deus na vida das pessoas? Você está tendo sal na terra e luz no mundo? Será que o seu comportamento no trabalho tem sido assim? Será que o seu comportamento diante de tantas pessoas? Será que o seu falar, a sua linguagem, o que você escuta, o que você fala, onde você anda, será que tudo isso condiz com o cristão? Será que onde você anda e o que você faz, Deus faria? Se Deus faria o que você faz, então você está indo no caminho certo. Porque é esse testemunho que Deus quer de você. Mas se não, reflita nas suas ações. Paulo foi um perseguidor e passou a ser perseguido e sofreu. Mas em momento algum ele negou a Cristo. Em momento algum ele disse, não aguento mais. Em momento algum ele saiu da presença do Pai e desobedeceu a Deus. A todo momento ele era obediente. E tem um amor imenso por Cristo. Imenso por Cristo. E ele não foi escolhido como um dos discípulos, 12 discípulos de Cristo. Porque a história de Paulo veio posteriormente. Mas o amor dele foi imenso, imenso. E Paulo era um homem culto. E ele falava. E ele tinha propriedade nas palavras. Seja você e que seja eu, um cristão como Paulo. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Leia mais. São muitos os livros de Paulo. Eles são enriquecedores para a sua vida. Deus te abençoe.